vídeo nós vamos tratar e pensar, será que a igreja é uma parte da nova aliança? Se interpretarmos corretamente a profecia da nova aliança em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34, fica claro que tem a ver com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eles entrarão nele nos últimos dias, ou nela, na nova aliança. Assim, esta nova aliança tem em vista seu futuro, ou a sua futura restauração nacional, Israel e Judá. A nova aliança não foi feita com a igreja, mas isto não quer dizer que a igreja não estará no bem. Por exemplo, da maravilhosa declaração, porque eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. Novamente enfatizamos que a leitura cuidadosa de Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, exige que vejamos que a nova aliança pertence a Israel, mas certamente, pela aplicação, os aspectos espirituais da nova aliança podem ser compartilhados e desfrutados pela igreja ou pelos crentes hoje. Não se pode ler 2 Coríntios capítulo 3 sem entender que, espiritualmente falando, as bênçãos da nova aliança são nossas. Em Hebreus capítulo 8, do versículo 6 a 13, e no capítulo 10, do versículo 14 a 18, o Espírito Santo ensina que na nossa passagem de Jeremias capítulo 31, temos uma antecipação da nova aliança. À luz do uso feito dela em Hebreus, a passagem predisse o fim da dispensação da lei e a introdução de uma nova, que é a era do Evangelho hoje. Esta verdade está implícita nas palavras. Portanto, essa aplicação aos crentes ajuda bastante a provar que a igreja compartilha pelo menos parte de suas bênçãos. Nenhuma aliança poderia ser feita sem derramamento de sangue. Por isso o Senhor Jesus, instituiu a ceia para ser mantida durante todo o período da igreja e falou do cálice da nova aliança em seu sangue. Sendo assim, é claro que a igreja é beneficiada da nova aliança. Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, ele disse: sendo agora justificados pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por meio dele. Romanos capítulo 5, versículo 9. A Bíblia registra em Gênesis capítulo 6 que Deus olhou do céu e viu que a maldade do homem era grande na terra. Como resultado do pecado e rebelião do homem, Deus disse: destruirei o homem que criei. Embora Deus, em sua santidade, tenha decretado que o homem deveria ser destruído, Noé, a Bíblia diz, Noé achou graça aos olhos do Senhor. De todas as pessoas na terra, apenas Noé obedeceu a Deus e ele foi instruído por Deus a fazer uma arca de madeira de gofer. Assim, em um terreno plano perto de sua casa, Noé começou a empreitada de 100 anos de construir uma arca de 450 pés, 150 metros, mais ou menos, precisamente de acordo com as especificações de Deus. Durante o tempo desse grande esforço de construção, Noé foi um pregoeiro da justiça e alertou o povo sobre a ira de Deus que logo cairia. Podemos imaginar uma conversa entre Noé e um curioso que passava por ali, ou soube dessa notícia pela pregação. Ele queria questionar sobre aquela grande arca e a sua finalidade. Podemos imaginar ele perguntando: por que você está pregando e construindo com tanta urgência? Noé podia responder: Deus vai destruir o mundo com o dilúvio. Então esse observador podia fazer uma outra pergunta: como você sabe que isto vai acontecer? Noé responderia: Deus deu sua palavra, Deus falou. O observador poderia perguntar novamente: como você e sua família serão salvos? Noé responderia: seremos salvos da ira de Deus através deste grande barco. Cínicos e críticos podem ter zombado, mas nada poderia ter abalado a confiança de Noé
ou de qualquer um dos outros 7 membros da família de Noé. Quando as águas do dilúvio desceram, eles foram salvos da ira através da arca. Essa confiança não se baseava em arrogância ou piedade própria, mas nas promessas seguras de Deus, ou seja, na palavra de Deus. Quando Noé completou a construção da arca, ele, sua família e centenas de animais de todo o mundo entraram na arca. E o Senhor, a Bíblia diz, e o Senhor fechou a porta da arca por fora. Todos os que seriam salvos estavam seguros dentro da arca. E a Bíblia diz que, no mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. A água subiu da terra e desceu do céu por 40 dias e 40 noites, até que as montanhas foram cobertas. Embora as Escrituras não forneçam detalhes sobre como homens e mulheres reagiram quando as águas do dilúvio começaram a subir, o desejo de autopreservação teria levado os homens a tentar escapar do julgamento de Deus. Alguns teriam se mudado para um terreno mais elevado, alguns podem ter procurado entrar na arca e outros ainda podem ter tentado construir barcos ou jangadas, mas para os que estavam fora da arca, o resultado foi universalmente o mesmo. A Bíblia diz, e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, e a Bíblia frisa, e todo o homem. Por um homem, homens e mulheres fora da arca, um por um, ou melhor dizendo, homens e mulheres fora da arca, teriam aprendido a terrível verdade. A esperança está perdida e toda a oportunidade de ser salvo já passou. Quão diferente era a calma e confiança da família de Noé enquanto eles olhavam para quando aqueles fora da arca olhavam para o futuro da horrível percepção para aqueles que estavam fora da arca de que a oportunidade havia passado e eles estavam desprotegidos da tempestade, da ira de Deus. Embora quase todos os aspectos da vida tenham mudado desde os dias de Noé, os séculos que se seguiram não conseguiram melhorar a constituição moral básica do homem. As mesmas tendências para o pecado e rebelião contra Deus permanecem até hoje. Mais solenemente, porém, deve-se lembrar que Deus também não mudou. O mesmo Deus que decretou julgamento por causa do pecado nos dias de Noé, também decretou julgamento pelas mesmas razões contra este mundo presente. Pedro, na sua segunda epístola, do capítulo 3, versículo 10, ele diz: os elementos se fundirão com o calor ardente. A terra também e as obras que nela há se queimarão. Felizmente, Deus não nos deixou sem esperança. Como nos dias de Noé havia uma arca para a salvação física, Deus providenciou um meio de escape descrito e selado por sua santa palavra. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz mais: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele
não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Para você que me ouve, para qualquer pessoa neste mundo, para escapar da ira de Deus, é necessário confiar no Senhor Jesus Cristo, recebê-lo como seu Salvador. Foi por isso que ele morreu na cruz e sofreu. A Bíblia responde para todo aquele que quer ser salvo, escapar da ira de Deus, o que deve ser feito. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Isto está em Atos capítulo 16, versículo 31, e os outros versículos que eu citei estão em João capítulo 3, do versículo 16 a 21, Atos capítulo 4, versículo 12, e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.